Olá, boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma live por aqui. Hoje nossa live é à tarde, um pouquinho mais cedo, e a gente vai conversar sobre um tema que tem a ver com a nossa rotina profissional, com o nosso dia a dia no trabalho. Para começar, deixa eu fixar o nosso tema por aqui e já já vou dividir a tela com a nossa convidada. Deixa eu fixar aqui o tema. Vamos lá. Fixando o tema aqui. E agora deixa eu aguardar aqui a nossa convidada entrar para a gente já dividir a tela. Já entrou aqui, ó. Vai mandar a solicitação, vamos lá. Conectando. Tudo bom, Isabela? Tudo bem, João? Boa tarde, como é que tá por aí? Tudo bem? Frio igual por aí, né? Pela blusa aqui que eu tô vendo você. Ah, então, aqui eu só coloquei essa blusa para fazer um charme, viu? Porque aqui não é terra de frio, não. Aqui é São José do Rio Preto, faz muito calor sempre. É Mas verdade. quem é da cidade mesmo aqui tá sentindo um friozinho aqui. Hoje o nosso bate-papo é entre sulistas, né? Eu sou gaúcho, você é do Paraná, não é? Sim. Estou aqui em São Paulo há 23 anos. É, então, justamente. Eu tô aqui faz 10 anos em Rio Preto e a gente não sente tanto frio, parece. Mas sim, a temperatura tá mais fresquinha assim. Nossa, Inicialmente, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar, para a gente bater papo aí nessa tarde. A Isabela é jornalista, palestrante, focada nessa área de bem-estar. E a gente está com o nosso tema aqui, ó, para saber se é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. O que você acha, hein? O que você começa me contando com relação a essa nossa primeira pergunta aí? você quer a resposta já? Bom, dá para a gente entrar no assunto, vai? E daqui a pouquinho a Sim. gente chega nessa resposta. Bom, João, obrigada pelo espaço. Agradeço a todos que estão aqui, né? Afinal, com tantas lives acontecendo, o que eu acho ótimo, né? Para que cada um reforce o seu canal, o seu assunto, né? Tantas coisas para tanta gente fazer, então obrigada por todos que estão aqui e eu acho que nós teremos um papo de alto nível, não é? Porque é uma escolha, né, João? Todo mundo está aqui. E já vou te pedir depois se você permite que eu coloque conteúdo no YouTube, porque esse horário que nós estamos fazendo é um horário que nem todos podem assistir, então depois fica lá, né, disponível para quem quiser na hora que puder assistir. Exatamente. Quando eu te propus, né, esse tema, é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar? Eu te digo que sim, e digo sim não pelo que eu já vivi, mas pelo que eu vivi, mas o que eu estou vivendo. Uhum. Você pode trabalhar e ser feliz no mesmo lugar, principalmente se você reconhecer aquilo que você faz bem e deixar isso muito claro, né, com a sua liderança. E não, João, cair naquela armadilha, não sei se você já viveu alguma situação assim, ou quem está nos acompanhando, que é Uhum. assim, eu vou fazer isso, mas na verdade eu estou mirando naquilo. Não. Já entra com aquele objetivo, né? Não, eu entendo que dependendo das fases da nossa vida, da nossa carreira, você vai começar, né, como estagiário, almejando estar em tal lugar, mas esteja muito alinhado com a sua liderança, qual é o seu objetivo e quais são as suas características mais valiosas. Porque senão, João, sabe o que acontece? Você está ocupando uma vaga, você está investindo o seu tempo, a sua saúde, para algo que de repente tem até uma pessoa melhor para fazer. E você, o seu talento, o seu dom não está sendo usado da melhor maneira, no melhor lugar. Então, eu acho que sim, você pode trabalhar e ser feliz no mesmo lugar se você estiver alinhado com a sua verdade. E quem estiver, né, junto contigo na sua liderança também souber a que você veio. Vou dar Uhum. um exemplo. Aliás, eu não posso dar o um exemplo, mas é mais ou menos assim. Todos nós precisamos validar as nossas características. Como pessoa, né, para os nossos relacionamentos familiares, sociais e para os relacionamentos profissionais. Então, a gente também precisa validar nossas características no ambiente profissional. O que eu quero dizer com isso? Cada um sabe onde. Sabe no jogo de futebol? O Sim. goleiro sabe
ele é melhor no gol, o atacante sabe que é melhor no atacante. Eu não entendo nada de futebol, tá, gente? Não tô querendo aqui dar uma Uhum. dica, não. É só Eu também tô fora dessa. é um bom desenho, só para poder explicar assim que nós precisamos ter consciência qual é o nosso melhor local, Uhum. né? Porque senão você pode entrar naquela armadilha de fazer muitas coisas, mas nenhuma perto daquilo que vai te deixar realmente feliz. Aí não vai dar para ser feliz no ambiente em que você trabalha. Porque assim, trabalhar, a gente pode trabalhar em qualquer lugar. Sim. Mas trabalhar e ser feliz não é em qualquer lugar. Exatamente. Ó, muitas pessoas estão entrando aqui, ó, já comentando aí, mandando comentários aí para você. Então vou pedir para todos que estão entrando na live, gente, vai curtindo aqui no coraçãozinho, ó, turbina o dedo aqui no coraçãozinho, que é o Instagram mostra a live para mais pessoas. Depois eu vou deixar salvo aqui também no IGTV e vou compartilhar aí no feed para o pessoal poder acompanhar. Meu emprego sumiu, comentou aqui Adoro. uma questão que justamente eu quero te perguntar agora. Que tem muita gente infeliz no seu trabalho. Muitas pessoas parece que vão arrastadas trabalhar, né? E eu vou me lembrar aqui também do momento, você também passou por isso, de acordar muito cedo para trabalhar, né? Para mim, eu sentia muito isso também, uma vontade de chorar um pouco naquele momento, era meio traumático. Depois, ok, tudo bem, levantou, vai embora, a gente fazia o que a gente gostava muito, né? Mas em muitos momentos a pessoa vai arrastada para o trabalho, domingo à noite é muito sofrido. Isso já é um sinal muito forte de que as coisas não vão bem, né? Sim. João, deixa eu só aqui dar uma organizada. Primeiro eu quero mandar um beijo então para o Fernando Barra, que é o autor dessa, né, aqui da página Meu Emprego Sumiu, que é o autor do livro que tem esse título. Eu entrevistei o Fernando há algumas semanas, numa semana do Futuro do Trabalho. Fernando é um cara incrível que escreveu esse livro para justamente nos despertar para os empregos que já sumiram e para os que vão sumir, tá? Então, Fernando, obrigada pela sua presença aqui. E aí eu já quero emendar aqui com o que o Wiles disse: infeliz é quem está desempregado. Então vamos lá. Wiles, é polêmico no Brasil, quando você tem mais de 13 milhões de desempregados, falar sobre infelicidade no trabalho. Mas ela existe. Então a gente não pode negar, a gente não pode ignorar esse fato. Não é porque eu tenho 13 milhões de desempregados que os empregados estão felizes, satisfeitos e com saúde. Sim. Sabe, João? Uma coisa puxa a outra. Então, nós temos que, eu especialmente, né, que falo muito sobre isso, né, e você manter a sua saúde trabalhando, porque nós amamos o que fazemos, né, João? Não é à toa que estamos continuando aqui com a nossa profissão, né? Exato. O canal muda, mas a essência continua a mesma. Olha, se a gente não gostasse do que a gente faz, provavelmente, depois que nossos caminhos, né, mudaram de onde nós estávamos, eu teria ido para artesanato, alguma coisa. Então, não. Então, essa é a prova de que nós amamos o que fazemos. Exato. Nem por nós precisamos adoecer. E aí eu entro naquilo que você disse sobre o acordar cedo. Para algumas pessoas, João, acordar cedo é 5 horas da manhã. Acordar muito cedo. A gente está falando aí de 3 da manhã, né? Meia-noite, 1, 2 da manhã. Quando eu estava nesse horário, eu sempre mandava um beijo, né, para a turma que fica nos postos de gasolina, nas padarias, os meus porteiros, enfim, tremendo respeito e admiração por todos aqueles que precisam trabalhar quando a lua está no céu e não quando o sol está iluminando o nosso dia. Exato. Eu faço essa brincadeira meio romântica com a lua e com o sol, porque, João, nós não moramos mais em caverna. Tá? Só que nós temos as mesmas necessidades de um homem das cavernas. E o nosso ciclo circadiano não mudou. Então, onde eu quero chegar? Algumas pessoas vão acordar meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5 da manhã e vão ter um tipo de consequência. E outras, outro tipo de consequência. Eu nunca posso comparar, por exemplo, eu trabalho junto com uma outra mulher. Ela não aparenta os sintomas que eu estou aparentando. Eu não posso. Ninguém pode dizer, fulana é fraca e fulana é forte. Né? Porque nós somos mulheres, como eu dei o exemplo, mas temos milhares de características distintas. Além daquelas que a gente traz do nosso DNA,
de muitos antepassados, nós também temos as características adquiridas por conta do ambiente e por tudo que você vive. Então é muito injusto quando você se compara com alguém. E é muito injusto também, João, quando alguém te compara Sim. com alguém, né, naquele ambiente de trabalho, porque é outra história. Então, meu respeito a todos que trabalham de madrugada, falei do ciclo circadiano e digo mais. O homem tem uma reação diferente da mulher por trabalhar de madrugada. E veja que mesmo assim, você também sentiu. Uhum, sim. E só quem já foi trabalhar, como eu, com taquicardia, com transpiração, assim, não muito contente, sabe o que é você se colocar além dos seus limites. Que aí é onde a saúde vai ser impactada. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não estamos reclamando do trabalho, mas precisamos ficar atentos quando o trabalho nos adoece. Que é Claro. isso, João, que aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou eu tenho emprego, ou eu tenho saúde. Exato, exatamente. Conseguir se encaixar no que realmente faça bem para você, né? Porque muitas vezes o que eu quero levantar um ponto que é importante e que as pessoas estão comentando aqui também, ó, é que, assim, muitas vezes a gente não percebe o que vai mudando, né? E também a trajetória, ela pode durar, a gente pode ser feliz numa empresa e trabalhar durante muito tempo, 7, 8, 10 anos, né? Só que, de repente, as coisas começam a mudar um pouco, né? É uma relação com o colega, é uma relação com o chefe, é a condição de trabalho, é aquilo de você, às vezes, a pessoa ter que trabalhar no final de semana, algo assim, por exemplo, né? Hipóteses, né? E a gente vai percebendo que sinais assim que você poderia mostrar para as pessoas de como que as coisas vão mudando e que você vai percebendo mudanças de que é o momento, poxa, eu deveria começar a pensar num plano B, C e D. Adorei sua pergunta. João, vou te falar um negócio. Muitas vezes, o plano B é o plano A. Só que, por estarmos ainda em um conjunto social que nos estimula a procurar um emprego estável, que na verdade não tem nada de estável, né? Os nossos pais vieram sim dessa realidade, emprego estável, né? Um banco, por exemplo, né? Um banco, a medicina e outras profissões que são super estáveis. Então, é claro que ouvir isso dos nossos pais nos estimula a procurar isso. Então, você já tem que ser muito corajoso, muito subversivo em dizer, pai, mãe, eu entendo, essa foi a realidade de vocês no passado, mas agora a história é outra. Então, primeiro, quando eu te falo que o plano B pode ser o plano A, porque eu tenho entrevistado muitas pessoas para um livro que eu lanço em breve, e boa parte daquelas que hoje estão felizes no trabalho é porque estão no trabalho do plano B e não do plano A. Sim, aquilo que você falava lá no início, né? Que às vezes você está ocupando o lugar de outra pessoa, esperando, na expectativa de ocupar aquele outro, né? Sim, perfeito. Ó, vou até dar um alô aqui para o Alexandre Vilauba, um grande amigo, e já foi meu chefe, inclusive, tempos atrás, aprendi muito com ele. E Urninha Pet está sempre também aqui nas minhas transmissões, só sei que não existe verdade absoluta. Pois é, né? O que é uma verdade absoluta? Cada um tem a sua verdade, e aí eu vou agora dar uma amarrada, João, no que a gente falou. Então, primeiro eu preciso considerar, será que o meu plano B não é o plano A? E eu estou num auto-engano, né? Querendo jogar a poeira debaixo do tapete, isso não é sustentável, tá? Isso não é bom para a sua saúde. Segunda coisa, João, nós precisamos fazer a nossa atualização de identidade. O que é isso? Tem um documentário chamado Insight, que chama O Poder da Intuição. Insight é uma palavra que vem da Islândia e significa intuição, é o mar de dentro. Sim. É uma profissional que sonhava em trabalhar na ONU, sonhava. E quando ela chegou na ONU, ela falou: meu Deus, não é nada disso que eu pensei. Né? Sim. E aí, todo mundo já viu uma situação dessa, né? Criar muita expectativa, um idealismo tremendo por algum lugar, chegar lá e falar: nossa, não é nada disso.
Essa moça ficou nesse lugar, desenvolveu um burnout, olha que coincidência, Uhum. e saiu e foi fazer esse documentário maravilhoso para todos nós. É só buscar lá na internet que vocês vão ver. Essa moça, ela fez atualização de identidade. Então, ela reconheceu que aquela ideia que ela tinha não se confirmou. Ela entendeu que aquele trabalho que ela estava fazendo estava tirando a saúde dela. Então, o que ela fez? Opa, pera lá. Eu não sou mais aquela pessoa idealista por este trabalho. A atualização de identidade, João, é isso. É você rever as suas condições hoje e não as do passado. Por quê? Eu preciso entender quais são as minhas necessidades hoje e parar de ficar me cobrando e me comparando com 10, 20 anos atrás. Eu, quando tinha 20 anos, eu podia dormir 3, 4 horas. Tava tudo bem. Porque no dia seguinte eu ia continuar produzindo, ia estar assim muito bem. Sim. Hoje, tá, com alguns anos a mais, eu não consigo. E hoje, por exemplo, nessa minha atualização de identidade, as minhas horas de sono, eu luto com unhas e dentes, sabe? Você Sim. pode tirar um monte de coisa de mim, menos minhas horas de sono. Eu chego a brigar com o Thiago, meu marido, porque às vezes, vamos assistir um filme, não sei o quê. Não, ó, vamos fazer a conta. Se eu começo a contar assim, e sabe, tipo, não deu 8 horas na mão, você devolve. Então, a atualização de identidade, eu costumo brincar, mas é você validar o que o seu corpo precisa hoje, o que você está hábil para fazer hoje. Claro que muitas coisas ficaram no passado, mas muitas você também conquistou. Então, a Sim. atualização de identidade não é para só você falar, agora eu não consigo fazer tal coisa. Tudo bem, mas isso é fundamental para você viver uma vida que vale a pena ser vivida. João, se não, a gente fica o tempo inteiro batendo cabeça e sofrendo, sabe? Exatamente. E Então, não conclu... perdão, as ideias mudam, tá? Se as nossas células mudam do dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, alô? É claro que as nossas ideias mudam, os nossos sentimentos mudam, as nossas opiniões mudam. E feliz é daquele que aceita essa mudança flexível. Porque senão a gente vai ficar acreditando em crenças que não funcionam mais. Se der tempo eu falo sobre isso. E muitas outras coisas que não vou nem chamar de bobagem, né? São realmente coisas que funcionaram em tempos atrás e agora não funcionam mais. Exatamente. E a gente não está falando aqui, acho que isso que é importante a gente desmistificar, não é mimimi, né? O que a gente está falando Não! é a mudança essa mudança, por exemplo, de parâmetros. Você falou da época dos nossos pais, que era um trabalho no Banco do Brasil, por exemplo, por 30 Pronto. anos. Não, né? Hoje, assim, mesmo que a gente tenha, eu vejo aí muitos jovens entrando agora no mercado com 18, 19 anos. Parece que, num primeiro momento, o quê? Não é o emprego fixo, um foco dele. É uma startup, é um job, é algo diferente, né? E também isso leva a pessoa a ressignificar muitas coisas, né? As coisas mudam muito rapidamente, né? Ela sabe que ela não vai ser aquele mesmo... Eu acredito muito no fechamento de ciclos, né? Por um período foi muito bacana, foi excelente, foi incrível, mas terminou, né? Passou e agora é o momento de se reinventar e começar um ciclo novo, não é? João, eu ouvi hoje uma coisa muito interessante num congresso para profissionais de recursos humanos. Né? Uma profissional ela disse assim: a gente está vivendo muitas mudanças nessa era, ou é uma era de mudança? Ou Sim. seja, assim, a gente não pode ignorar as mudanças. Até teve aqui uma pessoa que perguntou assim: mudei de opinião e agora? A atualização. Por que eu mudei de opinião? Por que eu mudei de ideia? Porque tudo muda. Ô, João, a gente não tem um dia igual ao outro. Uhum. Nunca um dia vai ter a mesma temperatura, com a mesma umidade do ar, com o mesmo número de horas de sol. Tipo, todos os dias são diferentes. Nós acordamos diferentes todos os dias. Então eu não posso ter essa ilusão de falar assim: não, tá escrito na pedra. Não tá, gente. E faz parte da nossa evolução reconhecer, ser flexível para essas mudanças, Uhum. sabe? E sim, nós já tivemos muitas profissões que não existem mais e teremos muitas outras que serão criadas. Eu conversei recentemente com 4 futuristas. Futuristas são pesquisadores, né? Não são achistas. E todos disseram: nós não podemos
nos comparar ou brigar com o que a máquina faz melhor que nós. E todos falaram sobre quatro tipos que vão perder lugar, né? Trabalhos que exigem memória, repetição, cálculo e força. Tá? Uhum. São quatro tipos de trabalho que, até se o Fernando tiver aqui, ele me ajuda, mas são os tipos de trabalho que vão sumir para nós. Mas Sim. outros não. Esses trabalhos que exigem o humano, que aí entram as soft skills, que é a sua habilidade em trabalhar em equipe, ser flexível, desenvolver um pensamento crítico, Uhum. sabe? Porque não pode esquecer que somos contratados pelas características técnicas, habilidades técnicas, mas muitas vezes somos dispensados pelos nossos comportamentos. Então, aí entra o humano. E Sim. aí a gente Que, precisa. que, que, Perdão, que que coisa, né? Para a gente pensar. Você já pensou nisso, né? Técnico e humano, né? Totalmente, né? João, quanto mais a gente convive com as máquinas, mais a vida está pedindo para voltarmos para o humano. Então, ok, eu não posso mais discutir sobre o que está acontecendo, porque a velocidade já é sinônimo de progresso. As máquinas não vão parar, a velocidade não vai reduzir, ou seja, a marcha ela só vai aumentar. Eu preciso me adaptar. Para me adaptar, eu preciso o quê? Mudar algumas ideias. Então, quanto mais resistente eu for, pior vai ser para mim. Sim. Então, vamos nos equipar. A tecnologia é fundamental para uma série de coisas, inclusive para essa conversa que nós estamos tendo. Mas eu preciso usar e não ser usada. Uhum. A gente Exato. entra naquela história do excesso de acessos e tal. É isso aqui, ó. Esse aqui é o responsável. Né? É esse aqui que vai dar o on e o off, que era o mesmo que antes controlava o controle remoto da TV. Sim, sim. Então, se tudo isso foi mudando, como é que agora eu não vou admitir que, né, outras coisas mudam também? Desculpa se eu vou cortar dos assuntos, mas você me puxa que eu volto. Claro, é um desafio muito grande, né? Isso de estar aberto para mudanças é muito grande. Ao mesmo tempo que o Evandro comentou aqui, ó, ele fala: minha vida não muda, é sempre a mesma coisa. Mas, Evandro, se para você estiver bem, se as coisas estiverem bem, tudo bem, não precisa É. sempre mudar, né, Isabela? Mas, João, ó, veja, eu não estou falando, viu, Evandro, dessa mudança, por exemplo, a rotina e a disciplina, por mais que muitas pessoas não gostem, elas são fundamentais para a gente ter nossa liberdade. Você só tem liberdade se você tiver rotina e disciplina, porque aí você vai ter horas livres, você vai saber o que você vai, né, poder fazer ou não. Então, eu estou falando da mudança celular. Eu preciso reconhecer, sim, que meu corpo muda de um dia para o outro, de uma semana para outra. Imagina de um dia para o outro. Então, eu preciso reconhecer quais são os meus limites hoje para não adoecer, para não deixar a minha família mal, porque senão você acaba tendo hábitos muito ruins. Quando eu falei aqui do sono, João, é assim: se as pessoas tivessem consciência das consequências da falta de sono, cara, todo mundo ia marcar reunião consigo, todo mundo ia marcar menos compromisso para ter mais horas de sono. Eu bato nessa tecla todos os dias, né? Quando Sim. eu falo sobre autocuidado, autocuidado é quando você faz por você aquilo que só você pode fazer por você. Então, eu não posso dormir por você. Uhum. E o sono, João, é fundamental para fazer uma higiene mental, para criar memória, para regenerar sua célula. É com o sono que você mantém a sua imunidade. E a gente também ouve crenças, né? Que, não sei se você já ouviu, pessoas que viajam e falam assim: ah, eu não vou dormir em dólar. Sim, sim, sim. Né? Tem, sim. Dormir é tempo. Então, É eu uma sempre vou frisar nessa tecla. a viagem perde toda a graça, né? Imagina você querer enlouquecer, passar o dia todo na rua, no outro dia você tá, né? Depende da idade, é aquilo que a gente falou. Então, viu? Então, É a atualização de identidade. Então, assim, minha vida, o acordar, trabalhar, voltar, né? Como o Evandro comentou, pode ser que não mude, mas no ambiente de trabalho ele nunca é igual ao outro. Eu não atendo todos os telefones, eu não respondo todos os e-mails. Então, assim, a gente precisa entender micromudanças. uhum, Micromudanças, né? Senão, quando acontece uma macro, você fala: nossa, eu não vi. Então, você desconsiderou os micros. exatamente. Bom, a gente falou aí de uma questão do sono, que o pessoal está comentando bastante aqui. Só isso daria,
né, para a gente fazer uma live só sobre isso. Agora eu queria que me falasse um pouquinho do burnout, dessa questão né, dessa experiência que você passou e que sinais de alerta que a pessoa percebe para quem está vendo, principalmente. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, no mercado financeiro, que convivem e em outras empresas, com metas altíssimas, com pressão, com sobrecarga, né? Que sinais que dizem que é o momento de buscar ajuda? João, quando você está com fome, o que o seu corpo emite? Tá com fome, né? Tá Seu estômago faz o quê? precisando de algo, é. Tô precisando, tá faltando algo. Seu estômago ronca, Isso. né? Você está com sono, você boceja. Tudo que o seu corpo precisa, ele manda um sinal. É isso que eu estou dizendo, né? Uhum. E nós ignoramos os avisos que o corpo nos dá. É como se eu ignorasse meu estômago roncando por 2 dias. Né? Para os evoluídos, já praticantes de yoga e tal, eu sei que isso não é tão ruim, mas eu que não sou, tá? Se eu ficar 2 dias sem comer, meu estômago vai roncar, eu vou desmaiar, vai dar um trabalho danado. Eu quero dizer o seguinte: o nosso corpo sempre vai falar conosco. Só que quando você não ouve, ele vai gritar. Tá? Então, tem até um livro, não sei se eu vou conseguir alcançar aqui, mas o título é Normose, a patologia do normal. E nós estamos lidando com muitas situações que não são boas e tratando como normais. Então, trabalhar com dor é normal, ter enxaqueca todo dia é normal, ter dor de estômago é normal, gastrite no trabalho, imagina, é normal. E Porque, isso não né? Porque vem aquela pessoa que te diz tem que trabalhar, deixa de mimimi, tem que trabalhar. Mas é. não, de forma alguma, não é Deixa isso. eu até botar aqui uma coisa para não esquecer, para responder a sua pergunta primeiro. Então, o seu corpo, ele vai começar a emitir sinais para dizer que alguma coisa não está bem. Se você não ouvir, esses sinais eles vão se agravando e mais órgãos vão ficar comprometidos. Porque assim, quando você se coloca, quando você não reconhece os seus limites, o seu corpo então começa. Dor de cabeça, bruxismo, queda de cabelo, manchas na pele, né, dor de estômago, e aí começa depois problema no intestino. Tem até uma coisa engraçada, né, daquela síndrome do intestino irritado, que um monte de gente teve por um período, ou seja, tua vida tá tão ruim que até o teu intestino tá irritado, né, e tá achando que isso é normal. Intolerância a tudo, normal, né? Alergias, até os problemas mais graves, né? Que aí vem com a falta de ar, taquicardia, problemas cardiovasculares. Tudo isso é consequência da sua ausência de si próprio. É quando você não se coloca na agenda. Então, o trabalho ele vai começar a te adoecer quando você não reconhecer os seus limites, não marcar reunião com você, não ter autocuidado, João. Então, quais são os primeiros sintomas? Eu posso falar aqui 25 que foram os que eu tive antes do burnout. Alguns vão se reconhecer, outros não. Mas tudo aquilo que você está fazendo e buscando as respostas, buscando atalhos nas farmácias, já não está certo. Claro que a gente tem muito mais farmácia do que biblioteca nas esquinas. E como é normal trabalhar com dor, você vai se automedicando. João, eu tenho uma palestra que chama Como Encontrar Limite no Mundo Sem Limites. E tem uma hora lá que é uma das mais engraçadas, né? Depois as pessoas choram, mas na hora é muito engraçada. Eu simulo uma dor de cabeça. E eu falo assim, ai, alguém tem um remedinho de dor de cabeça? João, todo mundo começa a arrancar assim das suas bolsas, mochilas, necessaires. Uhum. Essa é de maquiagem, gente, não é de remédio, não. Tá. Todo mundo começa a tirar uma necessaire maior que a outra com remédio, aí eu vou brincando. Que remédio você tem aí? Ah, dor de cabeça, dor de estômago, outros são para nervoso, né? Aquela coisa. Falei, então. Depois, a gente quer saber por que a gente adoece. Sim. Então, na verdade, você tem dores de cabeça, aí você não trata, vai virar crônico. Aí isso é um problema. Enxaqueca é super incapacitante. Aí você tem dores de estômago e você não trata, vai virar uma úlcera. E assim vai. No caso do burnout, João, são vários avisos que o meu corpo deu. Eu, mesmo sabendo que era um burnout, eu não reconheci em mim.
Porque nós temos essa ilusão Não vai acontecer com a gente, né? que nunca nada vai acontecer com a gente, e aquilo que eu falei sobre a falta de atualização, né, da sua identidade. Você acha que, beleza, agora com 39 eu posso fazer o que eu fazia com 29. Não vai rolar. E aí, quando o seu corpo está muito em curto-circuito, você vai ter o seu órgão mais vulnerável afetado primeiro. Então, por exemplo, eu trabalho com rádio, tá? O meu ouvido é o que eu mais preciso, ele é o mais vulnerável. E aí, se eu começo a ter. Se eu começo a me esquecer, onde que vai doer primeiro? Ouvido. Ó, que loucura. Aí, se você não dá ouvido para isso, vai para um outro órgão, e vai para outro órgão. É por isso que eu tive 25 problemas antes de ter o burnout. E o burnout, para quem não sabe, é um conjunto de sintomas que você adquire por excesso de trabalho por longos períodos, tá? Longos períodos, eu gosto de falar assim, em caixa alta, negrito, Sim. porque não é um final de semana que você se excede, não é uma exaustão pontual, não. São longos, eu tô falando anos, tá? De ausência de si mesmo. No meu caso, foram dois fatores. Foi o horário de trabalho, em que meu corpo reagiu muito mal, mais o excesso de trabalho, a intensidade do que você faz nas horas. Ah, mas eu tenho uma vizinha que trabalha 15 horas e ela não tem, né? E eu trabalhava 8 horas e tive. Não é só o número de horas, é o que você faz nessas horas. Exato, uma estafa mental também, né? Algo assim que pode provocar. Deixa eu exibir uma outra pergunta, num outro sentido aqui, Isabela, ó, essa aqui, ó, da Débora. Como entender que eu não tenho mais nada para aprender onde eu estou? A gente estava falando, então, de um profissional que está aí estafado, cansado na sua função. Já outro, por exemplo, agora aqui, o caso da Débora, né? Que ela está sentindo que ela chegou num ponto que não tem mais o que aprender, né? Como que ela entende isso e que ela consegue administrar isso para partir para outra? Ah, Débora, nós sabemos as respostas. A gente sabe quando não dá mais, né? O problema é que a gente não quer tomar essa decisão sozinho. A gente quer realmente que alguém fale, realmente, olha, aqui já deu. Não, e você sabe quando deu. Então, hoje, tá? Hoje, 23 anos aí de caminhada, eu posso dizer que eu não ouvi minhas intuições. Lembra que eu falei mais cedo daquele documentário, o Ensaie, né? Sim, Poder. Então, eu não ouvi minha intuição. Débora, você sabe se você ainda tem algo a aprender e se você ainda não só aprender, mas se você ainda pode render neste lugar. Porque senão você acaba perdendo o seu tempo, perdendo a sua vida, perdendo a sua saúde, né? Então, sobre aprender ou não nesse lugar, a gente sabe quando já deu tempo. E exato. é como você falou, viu, João? O ciclo é o universo te chamando. Você já percorreu o caminho que tinha percorrido até aqui. Tem uma parte que eu escrevi no livro que diz assim: a gente precisa entender a diferença dos tempos de cada coisa e de cada pessoa. Tem pessoas que vão passar na nossa vida por 1 hora. Uma pessoa que vai passar por 1 minuto. E tem pessoas que vão passar por anos, décadas ou uma vida toda. O grande erro é quando a gente quer ficar mais tempo com uma pessoa que é para ela estar. Quer ficar mais tempo num lugar que não é mais para você estar. Sim. Entende? Eu acredito que no fundo do coração ela vai encontrar essa resposta, né? E também assim, existe o seguinte, né? Quando você não toma a decisão, toma uma decisão por você. Só que Arrasou. aquilo pode ser muito positivo. O que eu queria falar um pouquinho também, ó, estou de olho aqui no nosso relógio, né? Porque a gente tem o nosso horário para live. É o seguinte: nesse momento aqui de crise e tal, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, né? E vão ter que se reinventar. E acho que uma mensagem que a gente pode deixar para essas pessoas é que esse reinventar-se, ele pode ser incrível, ele pode ser muito bacana, não é, Isabela? Ele pode ser, assim, gratificante demais, né? Você realmente, a partir daquilo, de você chegar num ponto por exemplo, você foi convidado a se retirar de um lugar, por exemplo, se acontecer isso com você, se você for demitido, esse ponto que você vai chegar vai te impulsionar para voos muito mais altos, né? Sim. Eu vou colocar aqui o se reinventar. Antes, João, eu vou responder aqui a pergunta, um comentário que eu tinha até escrito, e eu vi aqui uma pessoa dizendo, muito mimimi. Eu não sei, aqui o Vitor, né? Eu não sei a que ele se refere, mas eu vou aproveitar então esse comentário junto com o que você tinha me falado antes.
Para a gente se reinventar, a gente vai ter que ter humildade conosco e com os outros. E entender se aquilo que eu estou com medo de seguir em frente é porque eu ainda não tenho habilidades para aquilo ou se eu estou presa a crenças do passado. Eu preciso me informar e ter empatia por aquilo que eu não vejo, João. Por aquilo que eu não vejo é muito maior do que aquilo que eu vejo. Então, hoje o que as pessoas chamam de mimimi, eu convido para dar um Google para entender em números o que nós estamos falando. Tá? Eu vou falar de 3 problemas super incapacitantes e invisíveis da nossa sociedade e que juntas somam 1/4 da população ativa. 20 milhões de brasileiros com diagnóstico de burnout. 18 milhões com ansiedade, 13 com depressão. Esses números, se o que a gente está falando que é mimimi, então a gente tem que considerar que 1/4 da população está de mimimi. Mas eu também entendo quando eu ouço esses comentários, João, porque nós vivemos muitas medidas higienistas. O que é isso? Ah, fulano não está legal, troca. Prefeitos de várias cidades, né, quando nós tínhamos manicômios, né, a pessoa que não estava andando na linha, manda para o sanatório, vai para o manicômio. É claro que existem patologias em que as pessoas precisam de afastamento, precisam de tratamento 24 horas. Sim. Mas outras não. Então eu não posso aplicar para todas as pessoas o que uma pequena parcela precisa. Então, voltando, esse histórico das medidas higienistas me ajudam a falar sobre a falta de empatia por aquilo que a gente não vê. Se alguém chegar no trabalho e disser que tem fibromialgia, por exemplo, que é um outro problema grave, hoje eu não vou conseguir trabalhar, porque eu tô com muita dor. A pessoa que está do lado pode achar que é mimimi, fala, nossa, fulano não consegue trabalhar? Será? Então a gente não tem empatia. Só que veja, você não vai chegar para alguém que acabou de fazer uma cirurgia pulmonar e vai dizer, aí você tá vendo lá, né? Os pontos, tal, o tubo. Você não vai falar para ela, que é isso, levanta dessa cama, vamos dar uma volta. Uhum. Mas eu digo as pessoas, porque nós fazemos parte das pessoas, né? E muitas vezes nós somos muito inconsequentes com o que falamos. Mas você é capaz de falar para alguém que está se recuperando de burnout, por exemplo, foi o meu caso, assim, que é isso? Sabe? Volta a produzir aí 100% como você estava, que você pode mimimi. Exato. Mas aí você fala para uma pessoa que está se recuperando de uma depressão grave, que é isso, você não tem problema, olha, né? Levanta daí. Então, a gente tem que cuidar. Né? Vai lavar uma louça, vai fazer algo, né? É cada absurdo, né? São coisas realmente revoltantes, né? Eu já vi trabalhar com febre, por exemplo. Sim, muitas vezes. Tá com febre. Especialmente, João, as pessoas são muito comprometidas, tá? Perfeccionistas e que gostam do que fazem, tem grande chance de adoecer no trabalho. E veja que eu mencionei 3 características que são super avaliadas na hora de uma contratação. Tá? Então, eu falei do mimimi, quando você fala sobre se reinventar, então eu preciso ter coragem para olhar para o que está acontecendo com humildade e maturidade, sabe? E entender se aquilo que eu estou achando que é frescura, eu não vou ter outros elementos para mudar de ideia. Porque senão quem está perdendo tempo sou eu. Lembra, né, que nós falamos, a inflexibilidade, ela é péssima. Então, se reinventar, gente, é uma grande possibilidade de você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Dá medo, João, dá medo, claro que dá medo, né? Dá medo do desemprego, só que a gente tem que ter mais medo de não ter saúde. Porque não vai adiantar nada ter um emprego se não tiver saúde. Exatamente. Deixa eu mandar um beijo para 2 pessoas que estão aqui na live. A Sônia Simões, que é aniversariante de hoje. Opa, comigo na TV Tem aqui na parte do SEDOC, Isabela. Ai, sim, arquivo. Mandar um beijo para ela. E para a Federize, que é escritora e palestrante também, conversou comigo ontem aqui na live. Agora, nesse reinventar-se aí que você comentou, eu acho que esse ponto, humildade, é um dos mais importantes realmente, né? A pessoa saber que realmente ela vai ter que começar de novo, recomeçar e até mesmo redescobrir muito sobre a vida dela, né? Sobre o que ela gosta,
sobre o que eu vou priorizar, sobre o que eu vou incluir agora aqui. Porque, sabe, essa demissão, por exemplo, não é uma oportunidade para eu deixar mais tempo para eu meditar, para eu orar, para eu fazer um trabalho social, algo nesse sentido, não é? Sim, concordo com você e também pontuo que tudo tem o seu tempo. Após uma demissão, é um trauma muito. Aliás, uma demissão é um trauma muito grande. Muito, muito grande. Sem justa causa, então, não tem como expressar, não tem uma palavra, né? Então, esses traumas, assim como outros traumas, eles têm um tempo para você absorver, compreender e superar. Eu outro dia conversei com uma psicóloga, João, especialista em luto, e ela me disse que todas as perdas são lutos. Então, o luto não é relacionado a uma pessoa que morre, não. O luto, ele vem de demissões, infertilidade, aposentadoria, mães que perdem o filho, que os filhos saem de casa. Então, tudo isso é uma perda de vínculo. E ela diz que o luto é o evento mais devastador e desorientador da vida. Então, tudo isso que a gente está falando sobre se reinventar, especialmente após uma demissão, e eu estou aqui como prova disso, que sim, é possível recomeçar naquilo que você ama, né? Essa semana eu voltei a trabalhar na Rádio Bandeirantes. Sim. Mas você precisa respeitar também o tempo. Sabe? Eu me lembro quando eu vivi a minha demissão, um terapeuta falou assim para mim, depois de uns 2, 3 dias, né? Falou assim, entra na sua casa, soca o travesseiro, chora tudo, mas no dia seguinte não tem mais nada. Não. De Não forma... consegui. Não consegui. Olha que ainda não faz 2 anos que tudo aconteceu. Né? Faz um pouco. E agora que eu estou... Começando, são fases, né? Vai passar todas as fases do luto e vai ter sonhos. Eu ainda sonho hoje, às vezes, eu levanto revoltado, porque, por exemplo, a minha saída da televisão já faz 3 anos. E eu sonho ainda, e eu levanto revoltado com aquele sonho. Digo, gente, não é possível que eu estou sonhando com esse tipo de coisa agora. Ó, Isabela, para a gente encaminhar aqui um encerramento do nosso bate-papo, vamos responder aqui o PH Santos. Ó. Ele fala, para se redescobrir, né? Além de romper a barreira dos medos aí, quais seriam os próximos passos? Eu acho que um principal, o que eu falaria, é de ele estar aberto, né? De ter a disposição para essa redescoberta, né? De querer fazer isso. Acho que tem que partir do interior da pessoa, seria um ponto, né? Sim. Esse é um ponto. Estudar o cenário que você está e qual você quer ir é fundamental. Né? Porque quando você fala assim, eu quero me reinventar, isso é muito subjetivo, é muito amplo. Então, pera lá. Então, o que você fez até agora, dá para aproveitar alguma coisa? Né? Quando me perguntam assim, me indica um livro, a sua biografia. A gente precisa olhar a nossa biografia para entender o que desses últimos anos eu posso continuar, eu ainda vou, né, levar na minha bagagem, o que eu posso deixar? Primeiro, revisão de biografia. Segundo, estudar o cenário que eu tô, ver se tem mais alguma alternativa dentro dele ou se realmente não. Ou se é outra vibe, outra história, de repente outra cidade até, por que não? Tá? É ampliar total o horizonte. Então, estudar o cenário, estudar quais são as empresas que estão alinhadas aos meus valores. Sabe? Tipo, onde é que eu posso colocar o meu dom? Você entende, João? Então, se reinventar passa por um pacote de elementos que você precisa levar em consideração, além da atualização de identidade. Exatamente. Por exemplo, no passado, só rapidinho, no passado, quando eu aceitei trabalhar de madrugada, eu não fazia ideia que meu corpo ia reagir tão mal. 6 anos depois, quando eu vi, já foi tarde, por N razões, que eu não preciso dizer aqui, mas hoje eu já sei que trabalhar de madrugada, por dinheiro nenhum no mundo. Sim. Então, se reinventar tem a ver com essa humildade em reconhecer quem eu sou hoje, para onde eu quero ir, quais são os lugares, né, que estão disponíveis nesse cenário que eu quero ir, e aí sim começar. Quais são as habilidades que eu preciso?
né? Porque muitos de nós, igual agora, o coronavírus antecipou o futuro. Um monte Sim. de coisa que estava todo mundo, pode ser que eu Há faça, eu... anos, né? Agora foi. Então, você tem que entender quais são as habilidades também que você vai ter que adquirir. E não carregar, trazer o passado para cá na sua integralidade. Como eu disse, tem que ler a biografia e ver realmente pontual o que você precisa, porque muitas coisas já não existem mais e não vão existir. Então não perca tempo. E o que você pontuou também desses 6 anos, né, que teve que passar, é que também a gente tem que ter claro, eu acho que a gente vai ter que passar, muitas Vai. vezes, pelas situações. Só vai aprender passando por aquilo e a gente É. vai amadurecer e sair daquela experiência muito melhor, não é? Sim, sim. Você precisa caminhar o caminho para conhecer o caminho. Podem te falar, João, conheci outro dia uma cachoeira lá num lugar, nossa, é linda, olha, vê o vídeo, né? Só que você precisa estar lá para sentir o cheiro da terra, a força da água, se ela é quente, se ela é fria, né? Se vai ser um caminho difícil para chegar na cachoeira ou não. Você entende? Então nós temos que experimentar. É igual um restaurante, eu não posso ficar só com uma imagem, né, do prato que eu quero comer. Eu vou ter que comer para saber se é bom ou se é ruim. Mas claro que aí quanto mais autocuidado, mais você vai se conhecer e mais segurança você vai ter para suportar aquela situação sem adoecer. Uhum. Hoje eu converso com um rapaz sobre resiliência humana, o portal, e a gente sempre fala isso. Resiliência é diferente de apelação. Sim. Né? Porque se você não se conhece e você não sabe quais são os seus limites, você vai apelando achando que aquilo é resiliência. E, na verdade, você está se automedicando para dar conta de um modelo que não é sustentável. Exatamente. A gente tem que ir se adaptando às situações, mas dentro do que é verdade e do que tem propósito para você, né? Não para as Perfeito. pessoas, né? Tem gente Perfeito. que perguntando, inclusive, ali, ó, o que, que é a atualização de identidade. É a pessoa justamente se redescobrir, né? Entender quem que ela é naquele momento. O João de 10 anos atrás não é o mesmo que de hoje, né? E aí, na prática, gente, eu convido vocês a fazerem assim. Começa pelas horas de sono. Hoje, eu, com esta idade, eu preciso dormir tantas horas. Isso vai evitar você ter aquelas conversas assim, mas quando eu era, não sei o que, eu dormia. Esquece. Hoje, quantas horas você precisa? Sim. Assim como nossos hábitos alimentares vão mudando. Hoje, eu posso comer 2 cachorros quentes? Posso, eu vou ter que arcar com a consequência. A atualização de identidade é você entender, João, assim, é você ter consciência das consequências das suas ações. Então, assim, sabendo hoje quem eu sou, horas de sono, o que eu preciso comer para me sentir bem, atividade física ou não, hoje, esquece antes, esquece, hoje. Se eu não tiver isso claro, eu só vou viver gastando energia, sofrendo, ficando chateada, me irritando, e aí agindo por mais impulso. Então, a atualização de identidade começa. Horas de sono, hábitos alimentares, o seu estilo de vida hoje. Na cidade que você está, no trabalho que você está. Isso é atualização de identidade. Uai, teve uma lei que as pessoas com mais de tantos anos, que a foto ainda era preto e branco, tiveram que mudar para uma colorida. É óbvio, elas não são mais aquela foto preto e branca. Sim. Né? O mundo já está colorido, o mundo já não está mais preto e branco. Exato. É Não, ó, isso. acho que foi a palavra que resume nosso bate-papo. Atualização de identidade. A palavra não, a expressão, vai. Eu até anotei aqui, ó, para não esquecer, porque o que você falou é justamente isso faz sentido total, se a gente for observar, né? E muda tudo, né? Tanto com Sim. relação à carreira, ao que a gente come, aos nossos hábitos, aos nossos gostos, né? João, isso tem a ver, inclusive, com os relacionamentos amorosos. Quantas pessoas que eu conheci que gostavam de homem, depois gostaram de mulher. Sim, sim. Cada um vai ter o seu caminho e vai fazer aquilo que quer, sabe? Mas antes eu gostava de ir no cinema. Hoje eu não gosto mais. Entende? Então Uhum. você precisa atualizar. Por exemplo, antes eu passava o domingo lavando o carro, né?
Hoje vai sair mais barato eu deixar o carro lavando e eu usar esse tempo para fazer uma outra coisa que vai me fazer bem, ou eu vou Uhum. lavar o carro, entende? A mulherada que está aqui, ai, adorava fazer faxina no final de semana. Sábado, dia de faxina. Sério? Porque de repente a sua hora é mais cara do que de uma outra pessoa que você pode pagar para fazer a faxina. Você entende? Então, isso é atualização de identidade. É ver o que você faz hoje que faz sentido hoje e não mais no modo antigo. Exatamente, muito bom. Eu preciso encerrar pelo nosso tempo. Quero te parabenizar aí pelo seu retorno para a Band, né, na rádio, né? Então a gente acompanha logo cedinho, né, também. Que horas que é o programa? Das 7 às 8, é o jornal Primeira Hora, que também dá para ver pelo YouTube. Uhum. É rádio, é maravilhoso. Eu estou junto com o Nelson Gomes, trabalhamos juntos no Band News TV. É um horário muito importante, mas ele é só notícia, não tem opinião, não tem aquele monte de falação, né? Porque tem que Tá. ser um horário público. E dá para ver também pelo YouTube. Estou muito feliz em voltar e é muito bom estar onde você é valorizado e respeitado. Então, respondendo de novo, é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar? Sim. Se você estiver alinhado, se você estiver respeitando as suas características e para aquela pessoa que você está trocando, né, tempo de vida por dinheiro, porque trabalho é isso, né? Ninguém está te fazendo favor. Sim. Se exista ali, se vocês falam a mesma língua, porque aí Uhum. você vai estar onde você precisa estar. Que bom, muito bacana. O pessoal todo aí mandando os parabéns, ó. Muito sucesso para você nessa nova etapa. Rádio, Obrigada. eu trabalhei também 6 anos com rádio, é muito, muito bacana, né? Muito legal. E muito obrigado por ter antecipado também a informação do livro que você vai lançar. A gente está Te ansioso. conto depois. Aqui em cima tem o perfil da Isabela e o meu, ó, para vocês poderem seguir aí, acompanhar o Instagram dela, que sempre tem as novidades. E o meu também aqui, se vocês gostaram do bate-papo, também podem acompanhar. Muito, muito obrigado, Isabela. Obrigado, viu? Obrigada, João. Conte comigo, tá? Até breve. Um abração, até mais, um beijo. Obrigado a todos que acompanharam também, gente. Boa noite para vocês. Até mais.